Bancada apresenta diariamente programas e boletins informativos sobre cultura, lazer, esporte, política, economia. Tudo para você ficar bem informado, sem deixar de ouvir o melhor da música nacional e internacional. Transamérica Light, a sua rádio onde você estiver. Todas as quintas, 9h30. Notícias do eSport. Críticas de cinema. Cosplayers convidados. Digital influencer. Entrevistas. Agora no Planeta Games. Reprise aos domingos, 9h30. Olá, estamos com mais um programa Verdade e Expressão, diretamente dos estúdios da TV Transamérica, pelo canal 59 e também pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. E também pelo nosso portal, verdadeexpressão.com.br. Você pode participar conosco comentando nas redes sociais ou então pelo nosso WhatsApp, o 41 99613 3677. Hoje eu recebo aqui uma figura muito importante no cenário político nacional, preside um dos maiores partidos da história do país, que é o PDT, Carlos Lupe, presidente nacional. Carlos Lupe, com muita honra recebo aqui você no programa. Seja bem-vindo. Muito obrigado, a honra é toda minha. Carlos Lupe, você preside o PDT desde o falecimento do Leonel Brizola. Como que tem sido toda essa caminhada desde 2004, desde o falecimento dele, e até hoje, com vários governos já passaram, como que está isso? Não tem sido uma tarefa fácil, porque eu estou substituindo o líder da minha vida. Uma referência, quando conheci Brizola, eu era jornaleiro. Eu morava numa banca de jornal, acabei me apaixonando pelas ideias que ele representava, pelo amor à pátria brasileira que ele transmitia, e acompanhei desde a volta do exílio até a sua morte. Substituí-lo para mim era impensável, né? Eu não tenho tradição na política, não tem ninguém da minha família. E ele, na verdade, foi um padrinho, um segundo pai. Eu perdi meu pai muito novo. E essa oportunidade foi um desafio, né? Porque eu nunca imaginei que um dia eu pudesse substituir o líder, a referência da minha vida. Não tem sido fácil, porque um partido político como o nosso, nacional, existe nos 27 estados, tem naturalmente, por ser um partido democrático, as divergências, as opiniões mais antagônicas, né? E esse é o desafio, é você manter o partido crescendo, né? Quando meu líder, minha referência, Leonel Brizola, morreu, nós tínhamos 8 deputados federais, hoje temos 28, e a gente cresce porque a gente tem se mantido sempre fiéis às ideias que ele promulgou durante a sua vida. Projeto prioritário de educação, projeto nacional desenvolvimentista que hoje o Ciro se encarrega de levar ao Brasil como representante do PDT maior, o amor à pátria brasileira, é isso que a gente se agarra para continuar vivo. As ideias, aos exemplos que ele deu e principalmente ao seu profundo amor ao povo brasileiro. E nessa caminhada, você e o PDT caminhou algum tempo com o Partido dos Trabalhadores. Você foi ministro no governo Lula, no governo Dilma. E agora, nas eleições de 2018, teve a candidatura do Ciro, que teve uma grande relevância no cenário político nacional. Gostaria que você falasse aí em relação a essa questão de o PDT não caminhar mais com o PT. Bom, primeiramente, logo que o Brizola faleceu, em 2006, que foi a primeira eleição pós-morte, nós tivemos a candidatura do Cristóvão. Então nós não ficamos aliados com o PT. No segundo turno da eleição de 2006, nós tivemos o partido, aí sim apoiou uma boa parte ao Lula. Nós fomos convidados por ele para ser ministro em 2007. E ficamos de 2007 a 2011 já no seu segundo governo.
E, para mim, a gente tem que ter primeiro uma definição de que lado você está. Naquele momento histórico, o Lula foi um presidente profundamente identificado com as questões sociais, com o trabalhador, com a recontribuição para que avançasse nos ganhos reais de salário. Tivemos um grande momento de inclusão social. Em 5 anos como gestor do Ministério do Trabalho, a gente ajudou a contribuir para gerar 12 milhões e 500 mil empregos de carteira assinada. Nós avançamos muito nas questões sociais, ganho real do salário mínimo, ou seja, propostas políticas concretas que tinham tudo a ver com o programa, com o Estatuto do Partido, que essencialmente é o partido que defende o trabalhador. Então eu procurei contribuir com isso. Se esgotou esse processo, já nas eleições passadas de 2018 nós lançamos o Ciro como candidato a presidente, porque o PT já teve sua chance, né? Teve 2 mandatos do Lula, 1 mandato e mais um pouquinho da presidenta Dilma, e não quebrou o que eu chamo da espinha dorsal do câncer da sociedade moderna, que é o sistema financeiro. Ao mesmo tempo que foi, principalmente o governo Lula, um governo profundamente identificado com as camadas populares, programas sociais importantes, acesso a universidades, ganho real de salário, ele não tocou no câncer, que eu chamo de câncer da sociedade moderna, que é o sistema financeiro, as mais altas taxas de juros do planeta, né? Nenhuma taxação mais forte para o lucro, para os grandes lucros que os grandes grupos financeiros têm. Isso foi nos afastando, e depois o PT passou a ser mais um projeto de poder do que um projeto de nação. E para nós o mais importante é o projeto de nação, um projeto que se desenvolva essa nação, que traga melhores condições de vida para a nossa base da pirâmide da sociedade, que é o povo trabalhador, e principalmente que faça como instrumento principal da inclusão social, da libertação desse povo, a educação. Isso era uma espécie de obsessão de Leonel Brizola, que eu convivi durante 25 anos. Essa era a principal marca do professor Darcy Ribeiro, para mim, na minha modesta opinião, o maior intelectual que esse país já teve. Educação, educação, educação. Sempre foi, na nossa visão, na nossa convicção, o instrumento mais importante para se construir uma nova geração de brasileiros. E isso, infelizmente, o governo do presidente Lula, nem o governo da presidenta Dilma fez. E ainda assim, no impeachment da ex-presidente Dilma, você foi contrário, defendeu ferrenhamente. Eu, o Ciro, eu costumo dizer todos os democratas. O Ciro fala uma frase que eu gosto muito, que diz assim: remédio para governo ruim não é impeachment, é eleição. Tanto é que perdeu depois. Então, você não pode passar por cima da legislação, da Constituição, para fazer um impeachment só porque não gosta do governo. Por exemplo, eu não gosto do governo Jair Bolsonaro. Acho ele um horror, é meu direito, mas eu tenho que respeitar a vontade do povo. O povo votou nele. Então, não tendo um fato concreto para gerar o impeachment dele, é a luta política. E a luta política você deve travar nas eleições. É o momento que a população tem que se manifestar e escolher. A população escolheu, temos que respeitar, questionar, fazemos a oposição construtiva que tentamos fazer, mas respeitando a vontade do povo. Ainda assim, falando sobre as eleições de 2018, você acredita, que é uma pergunta que muitos fazem, você já deve ter respondido essa pergunta, que se fosse o Ciro no segundo turno, o resultado seria diferente? Irmão, eu tenho convicção disso. É muito difícil, depois da eleição passar, né, dizer esse ditado popular, pai de obra pronta, né? Então, hoje é fácil poder dizer isso, mas nós sempre achamos, principalmente pelo preparo. O Ciro é um homem profundamente preparado. O Ciro foi governador do estado do Ceará, um dos maiores estados da federação, prefeito de Fortaleza, ministro do Itamar Franco, ministro da Fazenda, não é um qualquer ministério, né, que comandou as finanças do país, ajudou a criar o Plano Real, ministro da integração do próprio Lula. Um homem que, se você vê ele debater, se der um assunto para ele argumentar, ele se convence porque ele estuda, né? E, de repente, a gente vê o presidente da República, um homem que nunca administrou nem um botequinzinho, né, um barzinho da esquina, o condomínio do prédio onde mora. Para mim, nós não tivemos capacidade de levar ao povão essa diferença do que é administrar um país, do que é a escolha pelos costumes, pelas frases de efeito, pela rede social. Então, na minha opinião, o atual presidente Bolsonaro foi eleito muito mais por frase de efeito, por ódio ao PT e ao Lula, do que por amor ao povo brasileiro, à nação brasileira, à pátria brasileira. E eu lamento muito, mas é do regime democrático,
temos que respeitar, respeito. O democrata respeita a população, a Constituição, os direitos da sociedade e o voto. Quem não respeita isso não é um democrata. Temos que respeitar e apostar já para 2022, começar a construir o processo para fazer do Ciro o nosso presidente, que é a nossa proposta. Nós temos uma tática do presidente atual de radicalizar bastante o discurso, e o Lula, ao ser solto, também está radicalizando bastante. Um acaba útil Você para o outro. acredita que um é sobrevivência do outro dentro desse jogo? E como que o PDT, o Ciro, vai trabalhar? Amigo, eu quero, como fala o Ciro, eu quero apostar na inteligência do povo brasileiro. Nós estamos agora, recentemente, temos feito aí há um mês e meio, 2 meses, um projeto de criar uma espécie de frente alternativa, que saia do ódio. O ódio de quem odeia o PT e odeia o Lula, de quem odeia o Bolsonaro e as ideias dele. Porque esse ódio só serve aos dois, mas não serve ao Brasil. Nós queremos criar uma frente alternativa, que tenha um projeto para o país, que diga o que pensamos, como é que vamos resolver os grandes problemas da sociedade brasileira. Como é que uma nação, que é uma das mais ricas do mundo, nossa nação que tem a maior produção de carnes do planeta, bovina, suína, de frango, que tem minérios, que é autossuficiente em petróleo, que é uma produtora de café, um país rico, tenha tanta gente na miséria, tenha tanta criança abandonada. Esse é o grande problema do Brasil, é enfrentar a questão social, a questão humana. E isso não se resolve com ódio, não resolve dando autorização para usar arma. É meu pensamento, isso que eu quero levar para a população. Eu acho que quando o homem apela para a arma é porque ele perdeu a sua razão de civilidade. Porque a arma é um instrumento de ignorância de quem assalta e de quem acha que resolve matando o bandido. Porque não vai matar, rapaz, o cara está preparado para aquilo. O bandido não tem nada a perder, e quando assalta alguém, ele assalta sabendo que pode morrer. Se eu tiver com uma arma comigo, eu vou querer reagir com um cara que está preparado para me matar, e eu não estou preparado para me defender. Então essa política do ódio, do rancor, de que... olha, eu não me conformo, eu estou falando isso toda hora, peço desculpa a você, mas vou falar. Eu não me conformo de alguém que se diz cristão, em que Deus foi o amor, a paz, o perdão, pegar ódio, pegar rancor, pegar que a solução para a violência é matar. Então, isso não é verdadeiro. Alguém está lendo a Bíblia errada. Não sei se sou eu. Porque a minha Bíblia diz lá, o Cristo é do amor, perdoou a Madalena, é o Cristo que queria multiplicar os pães, que andava humildemente, descalço e de sandália, que fez opção pelos pobres. E o cara é só ódio a cada dia que eu vejo, eu me assusto. Ódio, ódio, ódio. Até onde isso vai? Eu estou querendo acreditar que o povo brasileiro vai ficar esclarecido disso. Vai começar a entender o que é isso, o que está atrás disso. Ninguém pode usar o santo nome de Deus em vão. E o nome de Deus não pode ser invocado para a luta política eleitoral. Deus é supremo. Deus é o arquiteto do universo. Ele a todos vê e a todos julga. Não compete a mim dizer que você é bom ou mal te julgar, porque eu não tenho tamanho nem altivez para isso. Nem a ninguém fazer o mesmo comigo. Então eu acho que essa política vai se esgotar. Eu acredito que o povo brasileiro, se nós tivermos competência, se nós tivermos preparo e falar a linguagem que ele quer ouvir, vai entender que a saída para o Brasil é educação. Educação é o que constrói, é o que dá luz à mente das pessoas, é o que abre oportunidade igual para todo mundo. Eu falo isso porque o meu líder, minha referência na minha vida, Leonel Brizola, ele foi o recordista do mundo de construção de escolas. 6.033 escolas no nosso Rio Grande, aqui do lado, pertinho daqui do Paraná. Por quê? Porque ele viu as dificuldades da sua infância de ter uma escola de qualidade, de ter uma escola em que ele pudesse ter acesso à informação. Tu já pensou se todo pobre tivesse a mesma escola que o filho do rico tem? Que nação gigantesca, maravilhosa a gente seria? Será que a França, os Estados Unidos, a Inglaterra, os países modernos, que são as grandes nações do mundo, são por quê? Se a gente não parar para pensar que foi a educação que fez isso, educação no seu povo, educação em todos os níveis de tecnologia de ponta, eu acredito muito nisso, com toda sinceridade. E eu acredito que um dia esse povo brasileiro vai entender que só educação liberta um povo. Você falou num tema muito importante, relevante, que é a educação. E a educação tem sido alvo de muito debate. Com esse e muita destruição, viu? Desculpe. O atual ministro, o Weintraub, o próprio presidente Jair Bolsonaro fez grandes ataques aí às universidades públicas, questão de se consumir, de se plantar, inclusive maconha dentro de universidade, que foi a última fala aí do ministro.
Como que você enxerga isso e o que nós temos que fazer para combater essa situação? Você desculpa a minha absoluta sinceridade, esse homem nunca foi ministro da Educação, ele é ministro da Deseducação. Porque você não pode pegar um mau exemplo, né? Pode ter alguma universidade, algum cara mais doidão aí que tenha plantado alguma coisa. Agora, isso não é um geral, isso não é um normal. Eu sei a dificuldade que é estudar, irmão. Eu sempre estudei escola pública. Eu sei como é difícil para um trabalhador, um filho trabalhador, um arrimo de família como eu, ascender a uma escola de qualidade. Você não pode generalizar. Você não pode achar que, mesmo filho, eu tenho gêmeas, 2 meninas, são filho do meu pai e da minha mamãe, completamente diferentes uma da outra. Você não pode generalizar qualquer tipo de afirmação. Isso é um despreparo. Um homem que é da educação tem que ter o preparo para sempre esclarecer. A educação é democrática. Ela não pode ser imposta à sociedade. Você pode impor as matérias, você pode dizer, tem que ter matemática, tem que ter, como é que não vai ter matemática? Tem que ter o português, que é a nossa língua, geografia, história. Rapaz, eu sou uma época do moral e civismo. Eu me lembro, estava cantando agora com os garotos lá da reunião do partido, eu era uma época, uma vez por semana, nós tirava a bandeira nacional às segundas-feiras, todo mundo tinha que estar, às vezes, o meu uniforme puído. Sabe o que é puído? Mamãe tinha que costurar, a costureira arrumava, mas cantava o hino nacional todo engomado, arrumado, sapato engraxado, penteado, usava até aquelas gomas de mascar aqui para poder colar o cabelo, e tinha um simbolismo, uma vez por mês, era o hino da independência. Você cria vínculos com a nação, você começa a entender o porquê da bandeira, o porquê do hino nacional, isso tudo eu acho altamente válido, mas eu não posso impor nada a ninguém, irmão. A sociedade hoje é democrática. Eu não posso chegar ao meu filho, tu tem que ouvir o hino nacional. Meu filho aprende o hino nacional. Eu tenho que dizer a importância dele, que não é só ver o jogo da seleção e todo. Você vê que os jogadores estão em fila e quase ninguém fala e canta o hino nacional. Eu tenho vergonha disso. Tenho, juro por Deus, como brasileiro, eu adoro futebol. Mas eu vejo aqui, meu Deus do céu, o cara que ganha milhões por mês, não decora o hino nacional, não é nem decorar, é saber o que ele representa. Para mim isso me choca, mas eu não posso impor. Eu posso querer conquistá-lo, eu posso querer falar da importância. A educação é isso, a educação é convencimento. Educação é você preparar o ser humano, é você abrir a janela para deixar o sol entrar. Porque o sol só entra quando ele quer. E a gente tem que abrir a janela para ele entrar. E essas questões morais que o atual governo gostaria que você comentasse, por exemplo, escola sem partido, ideologia de gênero, várias questões. Eu acho que nenhuma escola tem que ter partido nenhum. E nenhuma escola pode ser tutelada por ninguém. O professor tem que estar livre dentro de um parâmetro educacional planejado. Cada escola tem as suas teses todas proferidas. A educação é uma marca e tem uma estrutura nacional que é ditada pelo MEC, pelas secretarias estaduais, pelas secretarias municipais. Isso é uma conversa para boi dormir. Porque ninguém pode controlar a opção das pessoas. A juventude normalmente é mais rebelde. Eu já fui rebelde um dia, agora já estou velho, já não fico tão rebelde assim, mesmo com a ira santa. Mas não sou tão rebelde como eu já fui alguns anos atrás. E essa questão de homofobia, de racismo, isso é coisa de gente que não consegue entender o mundo. Você não pode classificar um ser humano pela sua sexualidade. Eu tenho que classificar você pela tua competência, pela tua honestidade, pela sua capacidade de trabalhar, de convencer, não pela tua opção sexual. Isso é problema teu, não é meu. Se você gosta mais de A e B, isso é uma questão que eu tenho que respeitar da tua identidade, não minha. E você também tem que respeitar a minha identidade. Eu vou classificar um ser humano pela pigmentação da pele? Estamos voltando à época da escravidão? Então, esse atraso, irmão, essa discussão não existe no mundo contemporâneo, só existe nos guetos, em gente que vive do ódio. Para que tanto ódio? Aonde vai isso? Às vezes eu acho que são pessoas frustradas. Às vezes que são pessoas que dentro da própria família tem algum caso assim que não consegue se entender consigo mesmo e culpar a sociedade de algumas questões familiares que não conseguem resolver. Não é bom para a sociedade, não é bom para a democracia, não é bom para ninguém que seja do bem. Bem com B, bem maiúsculo. Reforma da Previdência. Foi um debate amplo esse ano. Vocês tiveram a discussão interna e pacificaram, né? Foi decidido dentro do partido em votar contra. E houveram alguns deputados que acabaram contrariando a orientação do partido. O caso mais clássico é a Tabata Amaral, né? Que a imprensa repercutiu mais, mas tiveram outros
Deputado, eu gostaria que você... porque às vezes a sociedade não consegue entender o que representa um partido, que é muito importante a gente falar isso, o que é uma adesão partidária, e ela é uma adesão soberana. Então, se tem uma adesão, o deputado, o vereador, o senador tem que seguir. Olha só que coisa, a vida tem alguns segredos para a gente. Eu cheguei aqui, quando falaram do Dr. Lome Guazelli, eu conheci com Brizola vivo o teu tio-avô, Simval Guazelli, que era um homem de outra posição política da nossa, mas muito consciente, muito sério, muito respeitador, muito honrado, um homem que olhava o patrimônio público com mais zelo, com mais cuidado que seu zelo particular. É minha opinião. Né? Eu, moleque, garoto, quando conhecia, através do Brizola, o Brizola sempre na minha vida me ensinando alguma coisa. E quando eu vejo essas questões partidárias, eu vejo o seguinte, o PDT vai fazer 40 anos, agora dia 26 de maio do ano que vem, 2020, e eu estou há 40 anos no PDT. Meu irmão, eu devo ser tão ruim, porque eu nunca recebi sequer convite para sair. De tão ruim que eu devo ser. Agora, a gente tem que ter coerência. Como é que alguém pode vir para o PDT, que é Partido Democrático Trabalhista, que há 40 anos defende o trabalhador, o aposentado, o pensionista, e não achar que está vindo para votar contra o trabalhador? Meu Deus, me ajude a compreender. Aí tu faz uma reunião do Diretório Nacional, com 450 membros, inclusive eles, a Tabata estava do meu lado, está filmado. Aqui, eu estava aqui no centro, na minha esquerda. Anunciei ela até como queria anunciar, não sei, como querendo ela como candidata a prefeita de São Paulo. Ela participou, não teve um voto contra, irmão, nem o dela. Depois tivemos mais 10 reuniões aqui, 1, 2, 3, 10, com a executiva, com a liderança. E ninguém impedia nenhum deputado de apresentar destaque, de apresentar emenda, porque isso é da função parlamentar. Mas o macro, a proposta é que a gente não queria, porque basicamente para simplificar. E o povo vai entender isso. Demora um pouquinho, mas entende. Basicamente, 80% do sacrifício da Previdência é para quem ganha até R$3 mil. Por exemplo, eu tinha minha mãe morreu agora, Deus está com Deus aguardando. Minha mãe sentia uma pensão e meu pai ganhava um salário mínimo. E ela se aposenta com salário mínimo, e ela só ia ter direito à metade da pensão do meu pai. Esse é o que está na Previdência atual. Então, as pessoas não vão entender isso enquanto acontecer com elas. Nós temos uma obrigação de ler, de tentar esclarecer. Se você vê, até hoje a maioria da população é contra a reforma, porque ela começa a entender. Aí esses deputados votam contra. Tá bom, suspendemos como é que fez o estatuto, suspende as atividades partidárias. Passou os 90 dias, todos aqueles que quiserem se recompor com o partido, nós não somos Cristo, mas somos cristãos, perdoamos, tá bom, errou, se equivocou, vamos olhar para frente. E teve 4, inclusive a Tabata, que entraram na justiça para querer ganhar o mandato do partido e ficar livre para fazer o que quer. Então o que está fazendo no PDT? Para que se filiou? Sabe, isso mostra incoerência, é claro. Pô, olha a concorrência desleal, a menina é bonita, inteligente, nova e com muita gente importante ajudando ela, né? Grandes empresários. Eu feio, velho e gordo, como é que eu vou concorrer? Então eu só tenho que falar. O que você está me dando a oportunidade de grandes meios, nunca dão essa chance de falar. Por que eu não me chamo para um debate com ela? Eu nunca chamo. Eu acho que eu mordo, não sei, alguma coisa ruim eu devo ter. Porque fica uma informação de um lado só, isso não é democrático. Fala sim, faz o debate, dá o argumento dela que eu quero dar o meu e vamos deixar o povo julgar. Isso é democracia. E no Brasil, infelizmente, não é o caso de vocês, mas os grandes veículos não fazem isso. O que você acha que fez ela mudar de ideia? Porque você relata aí que ela, nas reuniões, nos congressos do partido, ela sempre ficou quieta, sempre concordou. Você acha que essa influência de empresários em volta? Olha, amigo... Ou então foi a origem desses grupos aí, que não são partidários, que é o dela, acredito, né? Daí eu tem tomar por desacredito, mas o nome então, é esse. Tem esses grupos que não são partidários. Eu não sei, irmão, eu trabalho... Chama até de clandestinos. Eu trabalho bem na boa-fé. Então, quando ela veio para o partido, nós sabíamos que ela fazia parte desse grupo. Mas filha de empregada doméstica, morando numa comunidade carente, eu digo, não é possível que não tenha. E ela procurou o PDT, ninguém procurou ela veio ao PDT. Leu o nosso estatuto, disse que principalmente a questão da educação era a base para a opção dela, e veio. Nós sempre acreditamos. Né? Ela não acredita, mas quem acreditou fomos nós. Nós acreditamos, nós vimos com esperança, jovem, né, com potencial. O que fez mudar, meu irmão, gostaria que ela respondesse para mim. Mas
é muito estranho, porque você acha que o empresário, você sabe que agora não pode mais patrocínio de empresa. Sim. Então eles fazem uma coisa mais inteligente. Pega 10 sócios, de vez de dar a empresa tal, dá 1 milhão, cada um dá 100 mil. Então fica o apoio da pessoa física. Não acredita em mim, não. Vê lá, está no site do TSE, quem doou, como é que doou, o cara é sócio do quê. E tem uma hora que esses caras cobram. Esses caras cobram, é simples assim. Cobram. Se eu te dei e você vai votar contra mim, escolhe ou vota com o teu partido ou comigo que te dei o patrocínio. Infelizmente, a minha tese hoje é que votou com o patrocínio. E você falou desses processos que foram movidos por esses 4 deputados no TSE. Isso daí tem alguma previsão? Como que está o julgamento? Já teve um julgamento que não foi o ministro, um dos ministros, Fachin. Ele fez um parecer, eles queriam até uma liberação imediata através de um habeas corpus, de uma liminar. E o Fachin negou de pronto. E agora está se examinando, já foram feitas 3 audiências, onde vai testemunha de defesa, testemunha de acusação, só a da Tabata que ainda não foi, deixaram para o ano que vem. E eu acho que a qualquer momento vai ter o julgamento, mas muito difícil a tese deles de perseguição. Eu digo o seguinte, alguém pode ser perseguido quando o estatuto é claro do que você está fazendo ali, mas sabe como é que é a justiça, né? Cabeça de juiz a gente não sabe o que tem, só quando vem resultado. Tá. Em relação à reforma trabalhista, foi no governo Temer, agora no governo Bolsonaro a gente teve a extinção do Ministério do Trabalho. Isso é uma vergonha. Isso daí foi uma coisa que está causando uma lesão muito grande ao trabalhador. A gente sabe que quem está perto do trabalhador sabe que isso aí está cerceando vários direitos. Queria que você falasse, você que foi ministro do Trabalho, a importância do Ministério e essa reforma trabalhista que já tem mais de 2 anos de vigência. Amigo, o Ministério do Trabalho foi criado por Getúlio. Olha só o que é a vida. O Ministério do Trabalho foi criado justamente para fazer a administração e o equilíbrio da relação do patrão com o empregado. O Ministério do Trabalho tem 2 grandes conselhos, que são os 2 maiores fundos financeiros públicos da América Latina. É o Conselho Curador do Fundo de Garantia de Tempo e Serviço, que tem quase 1 bilhão em receita, junto com o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. Tanto o FGTS, Fundo de Garantia de Tempo e Serviço, quanto o Fundo de Amparo ao Trabalhador, são recursos do trabalhador, não do governo. E o governo faz um conselho tripartite, representantes do governo, representantes dos empresários, representantes dos empregados. Todas as decisões passam por esse conselho. E o ministro do Trabalho, no caso do Conselho Curador da FGTS, é o presidente. No caso do FAT, é um rodízio. Bom, esses conselhos são mais de 1,5 bilhão, 1,6 bilhão, os dois juntos, 1 bi de bola. Bom, o que acontece? Quando eles saem da órbita do Ministério do Trabalho e vão para a finança, vão para a fazenda, vão para a economia, eles vão para o bolo do dinheiro que o governo usa, sabe para quê? Para pagar juros e serviços de dívida. Então, esse é o motivo principal. O motivo é tomar conta do dinheiro que não pertence ao governo. E usar esse dinheiro para fazer caixa, para pagar dívidas e juros de serviço, não para garantir ao trabalhador a assistência na hora que ele precisa, na hora de uma calamidade, na hora do desemprego, na hora da morte para beneficiar algum familiar, na hora da compra da sua residência. Então, aí é o principal ponto. Além desse principal, tem o simbolismo. É o único setor que não tem hoje no governo representação dos trabalhadores. Ninguém acaba com o Ministério da Economia, da Fazenda, da Indústria. Agora acaba com o Ministério do Trabalho. Isso é uma opção. Acredito eu, tenho esperança que o povo brasileiro vai começar a entender isso. Pode levar um tempo, mas eu sou brasileiro, eu não desisto nunca. Eu vou acreditando que o povo vai entender isso. Você tem uma obra, né, que você vai lançar. Está lançando no Brasil inteiro, né? Estou lançando, eu sou livreiro viajante. Vou todo lugar que eu vou, levo meu livrinho golpe aqui. Contra os trabalhadores. Que é justamente isso que eu estou te falando. A gente dá um retrato do governo Temer para cá, o Temer começando a fazer uma coisa que é uma desgraça com o trabalhador, chamado trabalho intermitente. O que é isso? Você é meu patrão, eu sou teu empregado, você não me dá garantia nenhuma, você jamais faria, estou falando de tese, né? Você não me dá garantia nenhuma, eu não tenho direito a fundo de garantia, não precisa contribuir para nada. E quando você julgar que não me quer mais, você faz assim, tchau. Eu estou resumindo aqui, é isso. Então, estão acabando com os direitos essenciais do trabalhador, que são necessários porque ele é a parte mais fraca.
A parte mais fraca, o empresário, irmão, quando está em dificuldade, sempre tem dinheiro do governo para financiar. BNDES está aí, Banco do Brasil está aí, taxa subsidiada, os juros de cartão é de 180%, 200%, 240% ao ano. O BNDES é 4% ao ano, TR mais 4%, TR mais a inflação. Bom, então isso aqui é minha opinião, é simples, desenvolvi, peguei dados, eu não gosto, sou muito preguiçoso para escrever, então tudo eu gravei. Gravou? E aí os companheiros nossos que me ajudaram na edição, degravaram, depois fica aquele negócio de correr, vai e volta. Então é uma contribuição que eu quero dar, custa R$20, eu estou fazendo, não é pelo preço, é para fazer mais. Né? Pobre metida besta é uma desgraça, a gente quer que muita gente leia. Então eu te agradeço a oportunidade de eu poder falar dessa modesta contribuição que eu estou dando. E especialmente para você que foi ministro do Trabalho, deve estar sendo pra muito mim doloroso. Sabe o que é, irmão? A gente tem realizações na vida, né? Eu já sou avô, tenho 4 netos, 3 filhos, já plantei árvore, faltava um livro. Então eu estou cumprindo meu ciclo aqui de passar nessa vida não a passeio, né? Contribuindo, trabalhando. Legal, vamos então para as notícias da semana com o jornalista Pedro Lima. Olá, Pedro Lima. Olá, Rafael. Boa noite a você, boa noite ao Carlos Lupe. Vamos ao destaque da semana. A pesquisa de opinião do Instituto DataCenso aponta a influência crescente das redes sociais como fonte de informação para o eleitor, o que pode, em parte, explicar as escolhas dos cidadãos nas eleições de 2018. Quase da metade dos entrevistados, cerca de 45%, afirmaram ter decidido o voto levando em consideração informações vistas em alguma rede social. E a principal fonte de informação do brasileiro hoje é o aplicativo de troca de mensagens WhatsApp, segundo o levantamento. Das 2,4 mil pessoas entrevistadas, 79% disseram sempre utilizar essa rede social para se informar. Os dados são da pesquisa nacional Redes Sociais, Notícias Falsas e Privacidade na Internet, realizada pelo DataCenso em parceria com as ouvidorias da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O estudo também abordou a privacidade de dados na internet e o comportamento dos brasileiros em relação às notícias falsas. Os resultados indicam que os brasileiros acreditam que os conteúdos nas redes sociais têm grande influência sobre a opinião das pessoas. Cerca de 80% dos participantes do levantamento compartilham essa percepção, mas o percentual varia conforme a escolaridade. É de 76% entre os cidadãos que têm ensino fundamental e chega a 90% entre os que têm escolaridade superior. Em relação às eleições, as redes sociais que tiveram maior impacto nas eleições foram o Facebook, com 31%, o WhatsApp, com 29%, o YouTube, com 26%, o Instagram, com 19% e o Twitter, com 10%. Por último, é que o impacto das mídias sociais também é maior entre os eleitores que se consideram de direita, pessoas com escolaridade mais alta e pessoas com renda familiar mais alta. Esse foi o destaque da semana com informações da Agência Senado. Voltamos ao estúdio, Rafael. Legal, obrigado Pedro Lima. Estou aqui com o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe. Lupe, vamos continuar aqui então nosso bate-papo, falando agora sobre a articulação política do Jair Bolsonaro. Você deve estar acompanhando o governo dele. Primeiro tem os filhos, né, que tem uma confusão muito grande. Estou meio calado ultimamente. Os filhos que tem o Flávio, que tem a questão da investigação lá no Rio de Janeiro, Queiroz, né, que é uma situação que está em andamento, o filho, o Eduardo, que teve aquela briga pela liderança do PSL, acabou perdendo, desistiu da questão de ser embaixador, e o Carlos, que a gente sabe que é o mais, eu acho, o mais agressivo de todos. Violento. O mais violento de todos. Até onde que você acha que essa relação familiar aí influencia o governo? E se isso digamos, isso faz com que pessoas que eventualmente pudessem colaborar, apoiar, acabam se afastando? Eu acho que a conclusão vai ser essa da sua pergunta. Tem o ditado para dizer, a boa pergunta já contém a resposta. Então, isso é um pouquinho o que já está acontecendo. Mas isso é tudo estudado, viu? Guazelli, a técnica que se usa é de uma sofisticação que, a olho nu, assim, eu estava olhando, ouvindo agora os dados da pesquisa, né, que a gente demora para entender. Foi um pouco a técnica que o Trump fez nos Estados Unidos para se eleger.
Coincidentemente, o mesmo grupo que cuidou da campanha dele na área de Facebook, rede social, veio para cuidar da campanha do Bolsonaro. E eles estão mexendo com o quê? Em vez de discutir desemprego, inflação, saúde que está uma desgraça, taxa de juros de cartão, falta de atendimento de uma educação de qualidade, vai discutir costumes. Como pode estar homem beijando homem na boca na rua? Isso vai ganhar uma grande parcela do eleitorado que acha absurdo. Começa a discutir supérfluo para desviar a atenção do principal. É como se você tivesse um campo de futebol e na hora do gol, o cara olha a formiguinha passando, te distrai e você vai olhar aquilo enquanto leva o gol. Então, é uma técnica. E algumas pessoas, por exemplo, hoje no Brasil tem mais celular do que gente. No Brasil hoje tem cerca de 250 milhões de telefones celular. Tem gente, eu acho, que não come carne para poder usar o celular. Agora, isso vem criando, é democrático? É. Atinge muito mais gente. Só que é tanta gente achando que é o Roberto Marinho, que é o dono de uma rede, que isso é tanta informação, na minha opinião, daqui a pouquinho vai cair no descrédito. Eu não sei, você é muito jovem, mas você é um homem inteligente. Quando surgiu a televisão, todo mundo ia dizer que acabou o rádio. O rádio continuou, vive até hoje, tem segmento da sociedade importantíssimo, pauta a imprensa e a televisão está aí. Ah, surgiu rede social, vai acabar o jornal? Não vai acabar, porque cada um vai se segmentando. Na minha opinião, é tanta informação em rede social, a gente dorme, eu durmo com o celular ligado, acordo com o celular ligado. É tanta preocupação no que os outros estão falando da gente, que a gente passa a não ter na nossa própria vida. Isso se esgota com o tempo. E a gente só tem um instrumento para lutar contra isso, falar a verdade, trabalhar com a verdade, lutar pela verdade, mas nada. Porque o resto, o que a gente pode fazer? Só o tempo. No Rio de Janeiro, a gente vê pela pesquisa que saiu essa semana aí, uma queda bem grande pelo menos do bolsonarismo, né? Porque o Crivella lá, você conhece mais a situação no Rio do que a gente aqui, mas o Crivella seria o homem o candidato do Bolsonaro, pelo que se aponta ao quadro. Mas ele tem uma rejeição muito grande e na frente a gente tem lá o Freixo, juntamente com o Eduardo Paes. E o PDT tem uma Marta Rocha, delegada da Marta Rocha. Tá bem, Marta Rocha. Tá lá. Você acha que esse resultado eleitoral já já aponta aí, de repente, um enfraquecimento do Bolsonaro no Rio de Janeiro? Olha, tomara que seja, porque a gente tem que esperar um pouquinho. Sim. A gente é muito cuidadoso nisso, porque pesquisa é que nem fotografia, depende do momento. Se você tem um momento bom, tu parece estar tão bem. No outro momento seguinte, segundos depois, você já tem uma outra fotografia. O que eu penso é que, para mim, já foi um absurdo o eleitorado do Rio de Janeiro dar quase 65% dos votos para o Bolsonaro. Isso, para mim, que era incompreensível. Eu jamais acreditaria que o Bolsonaro fosse eleito presidente da República. Eu conheço há 35 anos. Eu sou do Rio. Eu vi, foi um vereador que não existiu, foi deputado que não teve um projeto de lei aprovado. Na minha cabeça, repito, o erro é meu. Eu não concebia ele ser eleito. E foi. Eu tenho que entender. Eu tenho que me reciclar, eu tenho que estudar para saber o que é isso. Então, o Rio está começando a cair na real, está começando a entender o que é. Como eu acho que o meu estado é um pouco da síntese do Brasil, Rio de Janeiro tem 1 milhão de nordestinos, 1 milhão de mineiros, Rio de Janeiro é um pouco do somatório das mazelas e das virtudes que o Brasil tem. Beleza natural incomparável, não tem nenhum lugar do mundo que seja tão belo quanto o Rio de Janeiro, e do lado da miséria, né? Se convive a Casa Grande e Senzala, uma do lado da outra, a favela e as comunidades mais ricas, o podre de rico com o podre de pobre, podre no sentido de fragilidade, de muito, né, de quantidade. Então eu penso que esse reflexo que acontece no Rio vai ser um reflexo que daqui a pouquinho já começa a acontecer no Brasil. Aqui no Sul é um pouco mais difícil, porque o eleitorado subindo do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande, é mais conservador, demora mais a assimilar mudanças muito bruscas. Mas eu penso que quanto mais ele falar, quando o cara vai fazer, ele dá mais entrevista, Bolsonaro. Eu estou chateado que os filhos dele estão calados há quase 15 dias. É muito ruim, porque cada vez que eles falam, a gente vai começando a fazer as pessoas entender o que eles representam. Eles ganham numa parte, que é esse negócio do racismo, da homofobia, eles começam a ganhar uma parte do eleitorado, mas assusta a grande maioria. Mas o que é isso? Quer dizer, você vai classificar um filho, um ser humano, pelo sexo, pela sexualidade, pela cor, pela raça, pelo credo religioso? O que é isso? Nós somos um país republicano, plural.
Eu sou espírita kardecista, eu me assumo. 2% da população pensa como eu. E aí, não é meu direito? Você pode ser muçulmano, é um direito seu. A maioria é católica, tem um percentual grande de evangélicos. O que tem no Brasil de diferente é que a gente sempre se respeitou. Sempre houve essa convivência pacífica. Eu me lembro que era garoto, minha mãe carola de igreja, ia para a igreja e nas quinta-feiras no centro espírita via Umbanda. E, rapaz, só eu que via. Tem muita gente que você vai ver que vai falar e que está me assistindo agora que vai ver que acontecia isso. Porque o Rio, é o Brasil, é o secretismo religioso. O Brasil é assim. Hoje está um ódio, rapaz. Hoje, quando você vai falar com alguém, um ódio no olho. Como é que alguém pode ser cristão com tanto ódio? Eu queria que você comentasse também, falando em ódio, porque no Rio, no estado do Rio, nós temos o governador Witzel. E ele já está no embate com o atual presidente. Como que se enxerga a figura do Witzel? Ali é disputa de quem é mais representante desse eleitorado mais raivoso, mais odiento. Teve uma cena, não sei se você viu, que me chocou. Lembra que teve um ônibus na ponte Rio-Niterói, em que acabaram matando lá o infeliz que estava fazendo a coisa errada? O infeliz tem que... azar dele, eu não quero que nenhum assassino sobreviva, não é isso. Mas a comemoração dele, ele parecia um Papai Noel, descendo do helicóptero, mandou o cara ir para a câmera filmar. Parecia que estava fazendo um gol da final da Copa do Mundo com o Brasil campeão. Aquilo me chocou, cara. Porque para pensar, pode ser o mais cruel dos malvados ali. Você vai comemorar a morte. Você vai comemorar a extinção violenta de uma vida. Meu irmão, isso é bestialidade. O ser humano está andando para trás. Estão perdendo ao humanismo, sabe? Podia até parabenizar por isso, por ter o êxito, né? Uma ação. Agora, comemorar, eu fiquei chocado. Então, para que eu estou te falando isso? Porque é uma disputa de quem é mais à direita, de quem é mais raivoso. E isso vai chegar uma hora, Deus me ouça, que a população vai enxergar que isso não leva a nada. Até continuando no assunto, porque eu penso que eles são muito semelhantes até na questão esportiva, no futebol, por exemplo, eles sempre estão nos estádios e tal, e a gente teve aquela cena do governador com o Gabigol. Ignorou ele. Ignorando ele. Porque começa a acordar as pessoas, isso é um oportunismo barato. Barato. Por exemplo, eu sou minoria em tudo, né? Eu sou fluminense no Rio de Janeiro, fanático. Minha terapia aí para futebol, não pago terapêutico, está falido comigo. Que eu vou, xingo, extravasso todo ser humano tem um quê de agressividade no jogo de futebol. Eu sou também um torcedor do Fluminense, cabe numa Kombi. Mas por isso eu vou ter ódio do Flamengo? Por quê, rapaz? Agora eu também não vou botar a camisa do Flamengo para comemorar o título deles. Porque eu não torço por eles, para que esse fingimento, para que essa mentira, essa falsidade. Aí a população olha tudo político assim, não é não. Não é não. Eu repito, eu tenho gêmeas e uma é completamente diferente da outra. São 10 dedos da mão, um é diferente do outro. Então, o ser humano tem que ser classificado pelos seus atos, pela sua história e pelas suas atitudes. E cada um é cada um. E essa divisão partidária, como que você avalia do PSL e essa intenção do presidente de criar um novo partido, Aliança pelo Brasil, como que você enxerga isso? Eu enxergo preocupado, sabe por quê? Temos 34 partidos políticos. Será que temos 34 ideologias? 34 linhas de pensamentos antagônicos? E aí ele achando pouco, quer criar mais um. 35. É um para chamar de seu, né? Um para chamar de seu, para dizer que é o dele. Olha só o que é o presidente da República. Ele realmente foi um fenômeno eleitoral. Ele elegeu gente que a gente nunca ouviu na vida. Lá no Rio, esse governador, meu irmão, se passar na minha rua, assim, eu não sei quem é. Né? Um efeito da última semana. Fruto do filho do Bolsonaro, que fez a campanha de colou. Com a campanha do Bolsonaro, ganha a eleição. Tá bom. Mas aí o cara agora, menos de um ano, já briga com o preço. Meu irmão, se fizer uma reunião lá, eu até brincando, um rapaz que eu não vou dizer o nome por ético, o deputado falou assim, tinha um detector de mentira na porta da sede do PSL, partido dele. E aí, quando eu passei, apitou, mas eu estou desarmado, cara. Não, toma uma faca para você entrar. Tá assim, um querendo, sabe, é uma coisa de uma violência aí. Um cara que era aliado, rapaz, que fez a campanha. Se entre os amigos aliados eles fazem isso, ainda mais com a gente, cara pálida, que é a oposição. Olha só até onde isso vai, sei lá. E gostaria que você analisasse daí a situação, por exemplo, São Paulo, nós temos o Dória, lá que também se descolou agora do Bolsonaro, muito embora na campanha ele usou aquele slogan Bolsodória.
Como que se enxerga o PSDB ali em São Paulo e o PDT? Porque vamos começar a falar aqui um pouco dos estados. O PDT como que está em São Paulo? Olha, São Paulo é um país dentro de outro, né? Ali você tem a maior capital do Brasil, você tem 1/3 da riqueza nacional, você tem 1/3 do eleitorado nacional, o Estado como Estado, né? E tem vários São Paulo dentro de São Paulo. Você tem a região de Campinas, uma São Paulo. Ribeirão Preto é outra São Paulo. São Paulo é uma pujança, uma grandiosidade. É muito difícil você organizar partido político em São Paulo com essa grandiosidade. Mas a gente lá tem uma característica muito diferenciada. Por exemplo, você sabe que o único lugar do Brasil onde não tem uma avenida com o nome de Vargas é a cidade de São Paulo. Porque Vargas fez a Revolução de 30 contra os paulistas, que é a política do café com leite, São Paulo e Minas Gerais. Então isso virou uma luta. São Paulo, que é meu, eu sou de Campinas, sou autoridade de São Paulo, sou de lá. São Paulo comemora a derrota. São Paulo, em 32, fez uma contra-revolução, tentando derrubar Getúlio, perde e faz feriado e comemora a derrota. Eu estou falando isso para tu ver como é que é difícil para a gente tentar compreender. Eu estou entrando nos fatos históricos, não estou condenando ninguém, estou apenas citando os fatos históricos. Então, isso tudo faz de São Paulo, por exemplo, todo mundo que é governador de São Paulo acha que pode ser presidente da República, por esses fatores que eu já te disse. O Dória ficou 2 anos na prefeitura e já pulou para prefeito, para ser governador e ganhou. Perdeu na capital, mas ganhou a eleição para o Estado. Agora vai ficar 2 anos no governo, um pouquinho mais, né? Vai vir 3 anos e meio, vai ter que renunciar para poder ser candidato a presidente da República. Mas vai ser candidato. Então, ele vai pegar uma Você fatia. acha que ele vai ser candidato? Acho que vai. Tenho certeza, é muito vaidoso. Ele olha para o espelho e diz que o espelho foi feito só porque a cara dele é bonito. E o Witzel, você acha que vai ser candidato? Também é candidatíssimo, candidatíssimo. Vai ser a disputa de quem atira mais. Quem atira mais, quem tem alvo mais fácil. É ele, é o Dória, é o Bolsonaro. Isso já vai ter uma divisão do lado de lá. E vai ter divisão do lado de cá também, do lado mais de centro, esquerda. Vai ter o Ciro, vai ter um candidato provavelmente do PT. Mas isso, numa democracia, é bom, porque a eleição em 2 turnos para isso. No primeiro turno você vota em quem você realmente tem mais simpatia e no segundo você vota naquele que você acha menos ruim. Então, é do processo democrático, é assim e vai continuar sendo o resto da vida. Muita gente criticou o Ciro, claro que ele não está aqui para falar, mas eu gostaria que você comentasse no segundo turno da eleição, quando ele se desligou do processo eleitoral, muitos criticam, principalmente o pessoal do PT critica, abandonou, deixou o Bolsonaro ganhar, se ele tivesse vindo aqui, talvez o resultado da eleição seria diferente. O PT faz essa crítica, mas não fez autocrítica quando todas as pesquisas diziam que o Ciro era o único capaz de derrotar o Bolsonaro. Antes do processo terminar, ainda do primeiro turno, está aí, é só pesquisar, Datafolha, Ibope, então você vai ver que todas as comparações no segundo turno que eles faziam de vários candidatos, quando botava o Ciro contra o Bolsonaro, era o único que ganhava do Bolsonaro. O PT nunca fez uma autocrítica, foi incapaz de dizer, não, vamos ceder a vez a alguém um dia, quem sabe, às vezes uma luz divina vem, clareia a mente, nunca fez isso. Nós reunimos o partido, nós fizemos uma decisão do voto crítico sem campanha e declaramos o voto. O Ciro estava do meu lado quando eu fiz a declaração. Eu sou o presidente do partido, eu falei o nome do partido e declaramos o voto no Haddad, que era o nosso candidato segundo turno. Depois ele vai fazer a campanha de quem, cara pai? Os caras só falavam mal dele. Tiraram o apoio do PSB da gente. Tiraram o apoio do Centrão da gente. A gente vai achar bonito e ainda vai bater palma? Por quê? Ele não declarou em nenhum momento voto no outro lado. Viajou e votou no dia da eleição, eu estava do lado dele. Eu não entrei no órgão de votar, porque isso daí é crime, né? Mas votou no Haddad, mas não declarou o voto, é um direito dele da cidadania. Agora, querer que o Ciro fizesse um sorriso, achasse que o PT era a 8ª maravilha do mundo, depois de tudo fez com ele, é muito falso. O Ciro pode ser tudo, menos hipócrita e falso. Falar aqui então de Curitiba. Quem que vai ser o candidato a prefeito do PDT aqui em Curitiba? O Gustavo Frutti, o Nelton Friedrich, tem o pessoal aqui no estúdio, o Nelton, né, o Gustavo Frutti e o Goura, né? O Nelton foi candidato ao Senado. E temos aqui também o presidente estadual, né, o André Menegotto. Quem que é o candidato, o Goura ou o Gustavo Frutti? Os dois estiveram aqui, os dois falaram que têm intenção de disputar. Esse é o belo problema, o problema do acesso. O ruim é quando não tem ninguém. Então, o André, o nosso Nelton, que foi nosso candidato, é um dos mais brilhantes e inteligentes quadros da política do Brasil, não é só do Paraná, não.
conheço bem há muitos anos. O André, que é um exímio administrador. O André está sendo a solução que eu queria para o PDT há 20 anos na presidência. Hábil, inteligente e firme ideologicamente. Mas a questão é eleitoral. Na minha opinião, o quadro mais preparado eleitoralmente para ganhar a eleição é o Frutti. Ele tem experiência. A pesquisa que saiu ontem, né? Desculpe até interromper, Não, ele parece o programa é seu. empatado no segundo lugar com os demais candidatos. Né? As nossas que a gente tem tomado conhecimento, ele está bem melhor do que está nessa. Sim. Mas, de qualquer maneira, o Frutti é um homem preparado. Eu conheci muito o pai dele, o Maurício Frutti, foi um belíssimo ser humano, belíssimo prefeito, deputado. E o Frutti tem um DNA do velho. Né? Ele é um homem profundamente preparado. Acho que ele perdeu uma eleição pela atitude do governador de ostensiva agressão ao governo dele, não ajudou em nada, boicotou, minou. Tá agora para ser preso, já foi, já soltado, está com processo. O ex, né? Aquele Richa, Beto Richa, que não parece nada com o velho pai dele, que era um homem bom, que eu conheci muito, Zé Richa. Foi senador da República, foi governador, homem do bem. Esse, pelas complicações que apareceram aí, parece que nisso não puxou o pai, não. Mas ele boicotou muito o governo do Frutti. E agora é a chance do Frutti resgatar a imagem dele, resgatar a história dele. Ele é o nome que a gente tem preferencialmente como nosso candidato para vencer a eleição. O Goro é nossa aposta também. É o garoto bom, rapaz. O Goro, se ficar 10 minutos conversando contigo, daqui a pouco ele filia você ao PDT. Porque ele é bom, tem boa índole, tem uma cabeça arejada. Ele é nosso futuro. E qualquer situação de dificuldade que aconteça também é nosso coringa. A gente pode colocar ele em qualquer situação que ele vai se sair bem. Porque a gente tem uma diferenciação aqui, até vou colocar um pouco você na fogueira, porque o Gora, ele deixou claro que pode vir, pelo menos na entrevista aqui, ele falou que se o PT quiser apoiar ele, o PT aqui em Curitiba quiser apoiar ele, está aberto. Já o Gustavo já refutou essa possibilidade. Como que você vê essa situação? Cada um é cada um. Nisso eu sou getuliano. Eu sou adesista das teses de Getúlio. Getúlio diz assim, apoio não se discute, se aceita. Isso é uma frase célebre de Getúlio. Olha, se o cara está querendo me apoiar, quem sou eu, arrogante, pedante, para dizer não quero? Eu quero é voto. Se eu quero ganhar a eleição, mas é concepção de cada um, porque também tem desgaste. Sim. Aqui tem mais. Aqui é a terra do Moro, do plenipotenciário, o Senhor da Justiça, parece aquele filme Senhor dos Anéis, né? Sabe tudo, é poderoso, aquela empáfia. Que olha, quando você vê o Moro passar, você pensa que está o Cristo encarnou em terra. Ele se acha, né? E tem um apoio popular, que é o justiceiro. Né? É o justiceiro, sem justiça. Mas se diz o justiceiro, tá bom, o tempo vai mostrar quem é quem, né? Já começou a aparecer, gravação daqui, gozado, que gravação para incriminar um réu pode. Gravação que incrimina um juiz não pode. Você reparou isso? É 2 pesos e 2 medidas. Sabe aquela balança da justiça que fica equilibrada? Não. Quando a justiça, ela faz assim, né? Mas deixa o tempo, rapaz. Olha, eu acredito muito que a verdade é filha do tempo. Ela vem. E ela é irreversível. Quando ela vem, ela arrasa quarteirão, não deixa uma mentirinha do lado. Então, essa questão de apoio, eu tenho essa visão, mas cada um tem a sua compreensão, porque também tem o desgaste. E eu respeito a opinião do meu amigo Frutti. Se eu fosse candidato, eu aceitaria, porque eu quero é apoio. Você falou do Moro, vamos falar então um pouco do Moro. Então, primeiro, a questão da prisão em segunda instância. Queria que você falasse um pouco também sobre esses pacotes aí que ele levou aí para o Congresso, o pacote anticrime. Qual que é a sua visão aí sobre essas medidas? Amigo, eu aí? tenho uma opinião muito pessoal. Eu não sou jurista, não sou especialista, mas a justiça nada mais é do que bom senso e equilíbrio. Por isso que aparece a imagem da justiça vedada os olhos e com a balança, que significa sempre o equilíbrio. Para que eu estou dizendo isso? Não é razoável que você decida um tema de tanta profundidade no calor da emoção da soltura ou prisão do Lula. Como se a gente pudesse fazer uma legislação só baseado para condenar ou absolver o Lula. Eu não estou entrando no mérito. Se alguém, qualquer um, eu, o Lula, qualquer cidadão, cometeu seus erros, que pague pelos seus erros, mas que seja obedecida a Constituição, irmão. Se a Constituição diz que tem 4 níveis de poderes que você possa recorrer, recorra. O que tem que se discutir, ninguém discute, é a agilização.
Por que demora tanto para julgar? Porque o juiz guarda numa gaveta processo que dizia a vida da pessoa. Eu fui deputado de 1990 a 1994. Eu fiz uma CPI que não consegui assinatura, que eu queria o seguinte: eu quero discutir o tempo que o Poder Judiciário controla. Só Deus controla o tempo e o Poder Judiciário. Se eu tenho um processo e não quero julgar, eu guardo na minha gaveta e acabou. E aí, quem recupera? Quem recupera uma prisão de um condenado que foi errado, depois de ficar 20, 25 anos? Às vezes processos ficam 10, 15 anos. Então a grande discussão séria, honrada, era discutir prazos para se julgar. Isso é que é o problema. Por que tem que ficar recurso 10 anos, 8 anos? Tem que ter prazo máximo, tem que ter agilidade. Agora, querer fazer uma lei só por causa do Lula é dar importância demais a ele também. O Lula não pode estar acima da lei, nem o Moro. Nem o Lula pode estar acima da lei e nem o Moro. Então, a minha opinião, eu digo, sou leigo, eu costumo dizer e repito, justiça é bom senso, é equilíbrio. Na minha opinião, tem que se discutir profundidade, é prazo. Tem que se ter prazo para tudo, porque aquilo que não tem prazo, não julgado está. Lupe, nós estamos chegando ao final, eu agradeço Eu que agradeço, tua gentileza. A gentileza de vir aqui na Transamérica conceder essa entrevista e dizer que a TV está com as portas abertas e Curitiba, apesar de ser do Moro, é uma terra que você sempre será bem-vindo. E eu quero deixar... Não tem nada contra a pessoa dele, tem contra as ideias que ele representa, meu direito, mas respeito. Então eu deixo aí esses 2 minutos para você falar aí das suas considerações finais. Quero te agradecer a maneira gentil, agradável, simpática que você me recebeu. Como eu sou espírita e gosto de afirmar a minha convicção, teu tio-avô está orgulhoso de você, porque você tem a mesma têmpera, né? a mesma capacidade de compreender, de ser democrata, né? É muito difícil isso, viu? Olha que eu ando o Brasil todo, o tempo todo, ando o mundo pela minha função, e é muito difícil ter o que eu tive agora, a oportunidade de falar democraticamente, e você, com gentileza e generosidade, respeitar, mesmo até discordando, mas respeitar a minha opinião. Eu que agradeço. Legal, obrigado. Obrigado a você. E eu agradeço a você que nos acompanhou até agora. Semana que vem estaremos de volta. Um grande abraço. Existem 3 maneiras de ter acesso à saúde: sistema público, plano de saúde e particular. Você já imaginou um sistema de saúde sem mensalidade? Acesso Saúde. No Acesso Saúde você encontra atendimento médico e exames de várias especialidades. E você só paga quando usa. Conheça o Acesso Saúde. Ligue 3025 3500. Diretor técnico médico Dr. Carlos Eurico Greca de Macedo, CRM Paraná 12095. Que a gente tem o prazer de anunciar, vem Chitãozinho e Chororó! Olha que bonito, olha que galera legal. Oi, gente. Tudo bem? Faz barulho aí, moçada, vamos lá. Anunciando o quê? A volta dos amigos, Brasil! Por incrível que pareça, o amigo, esse projeto durou uns 4, 5 anos e a gente não fez turnê. Essa é a primeira turnê do amigo. Porque tinha um programa, né? Tinha um programa, fazia alguns shows, mas a gente nunca teve uma turnê assim, na sequência de 10, 20 shows. E agora surgiu essa oportunidade, a gente vai rodar. Que delícia, em muitas cidades. Que presente lindo pro povo brasileiro. E para nós também, né? Chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim.
aqui com Chitãozinho e Chororó. Igor Soluções para a Alimentação. Desde 1987, oferecendo tudo o que você precisa para seu estabelecimento ou cozinha. Equipamentos profissionais para supermercados, panificadoras, restaurantes, pizzarias, açougues, bares e refrigeração. Linha completa de utensílios para cozinha industrial ou gourmet. Cursos e projetos para você que deseja começar o seu negócio. Acesse nossas redes sociais e fique por dentro das novidades.